Você já percebeu que às vezes, quanto mais você tenta ser um bom líder, menos te respeitam? Você explica, orienta, ajuda. E mesmo assim, as pessoas te ignoram, te contestam ou simplesmente fazem o contrário do que você pediu. E o pior, quando você tenta impor autoridade, eles parecem te ver como arrogante. Mas por que isso ocorre? Aqui quem vos fala é o Pragmático. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode manter respeito na sua equipe quando ninguém parece ouvir e te mostrar o que realmente faz um líder ser respeitado, mesmo quando é desafiado. E você tem minha palavra. Você irá se surpreender, pois o que vou falar até o final desse vídeo pode ir contra o que você ouviu a respeito desse assunto. Você está no canal Estratégia Pragmática e agora nós vamos direto para o vídeo. Bom, o tema do vídeo de hoje vai ser a respeito da liderança. Se você clicou nesse vídeo, muitas das vezes você pode estar liderando, seja em trabalho, escola ou qualquer outro ambiente, até em outros ambientes mais informal. E nesse relato, em outro que eu vou te mostrar, mostra bem uma situação similar, que é o seguinte. Eu achava que liderar pelo exemplo era o suficiente até meu time não me suportar mais. No meu primeiro post nesse tópico, outro dia, vários comentários pediram mais histórias minhas. Então estou compartilhando essa para vocês aprenderem com meus erros. Quando eu virei gerente pela primeira vez, já cheguei chegando. Liderava pelo exemplo. Trabalhava mais que todo mundo. Ficava até mais tarde. Mantinha a linha. Era só isso que eu sabia. Na época, eu achava que isso era liderança. Por um tempo funcionou. Atingimos as metas e tivemos resultados. Mas com o tempo, as coisas começaram a piorar. A equipe ficou quieta. O engajamento caiu e as pessoas começaram a me evitar. Eu não conseguia entender o que tinha mudado. Aí me vi sentado com meu gerente geral. Eu trabalhava em um restaurante. Ele me disse na lata: seu time não te suporta. Aquilo foi um soco no estômago. Mas olhando para trás, foi um momento em que tudo mudou. Percebi que a única ferramenta na minha caixa de ferramentas era um martelo, uma velocidade, um estilo, sem noção de quem estava do outro lado. Eu não tinha construído confiança nem ouvido, não tinha liderado. Eu só estava forçando os resultados a sair deles. Foi aí que comecei a aprender o valor da empatia, da motivação e de entender as pessoas. Liderança situacional não era só uma teoria, virou meu estilo de vida. Eu achava que trabalhar mais que todo mundo me tornava um bom gerente, até que meu time parou de me ouvir e eu tive que aprender a empatia da pior maneira. Alguém mais teve um momento assim que mudou a forma como liderar? Adoraria ouvir como outros deram um salto de fazedor para líder de verdade. Bom, ele até deu uma parte da solução, mas que eu vou abordar mais a fundo. Te mostrar o outro relato agora. E o que fazer quando sua equipe não te respeita? Comecei a perceber que 2/4 membros da minha equipe não estão fazendo o que eu peço, mas dizem que estão trabalhando extra e pedindo folga. Eles também não são muito bons em reconhecer minhas comunicações. Um deles costumava ser um excelente funcionário. Agora não só está relaxando, como também não me pede para revisar o seu trabalho. E acho que está mentindo sobre ter muito trabalho e se sentir sobrecarregado. Anteriormente, quando ele dizia isso, eu perguntava como eu podia ajudá-lo a priorizar, e de repente ele encontrava tempo suficiente para fazer isso sozinho. Eles têm a minha idade, final dos 20 anos. Estou ficando frustrado com o baixo desempenho deles. O último membro da equipe me desafia constantemente em reuniões de equipe. Por exemplo, depois que decidi algo em grupo, ele de repente diz que quer fazer de outra forma. Ele me pergunta na frente de todos o que estou trabalhando. Ele diz ao grupo que outra pessoa trabalhou em um projeto em vez de mim. O trabalho dele é péssimo, mas ele discute quando peço que seja refeito que está bom. E em alguns casos, se recusa a fazê-lo. Ele tem o dobro da minha idade. Eu estou pensando em colocá-lo em um plano de desempenho e demiti-lo. Agradeço qualquer sugestão ou conselho. Obrigado. Edição. Conversei com um membro mais jovem da equipe que compartilhou que está passando por um divórcio. Está tendo dificuldade para administrar o trabalho. Então resta apenas um membro mais velho da equipe, que é o rosto da equipe. Não queria que entrasse para a equipe desde o início. Vou lidar com ele por meio de um plano de PI. Obrigado pelo feedback. Enfim, acredito que alguns de vocês devem ter passado uma situação similar ao desses relatos. Por exemplo, a equipe o respeitava e depois começou a desrespeitar ele.
Aí já esse outro também, não só a equipe desrespeitava, como tinha alguém que o desafiava constantemente. E bom, o que é que a gente pode fazer para retomar o controle, podemos assim dizer, e restaurar uma ordem e manter o respeito acerca de sua liderança? Embora seja um contexto de trabalho, isso pode ser até em contexto informal também. Enfim, de qualquer forma, vamos para a análise. Bom, como liderar quando ninguém te leva a sério? Primeiro, a gente precisa entender um certo padrão que acontece. Primeiro a gente tem que entender a motivação do que acaba gerando o que aconteceu, de ambos os líderes ser respeitados. Aqui. Indo para o contexto, nos dois relatos eu não sei se vocês repararam, mas existe dois tipos de padrão. Um dos líderes tenta liderar pelo esforço, tenta trabalhar mais que todo mundo, fica até tarde, ele tenta carregar o time pelas costas, tenta dar o exemplo e etc. Já o outro, ele fica mais limitado pelo cargo dele. Meio que o segundo caso, ele acharia que conseguiria ter sua autoridade respeitada mais simplesmente por ele possuir uma posição de liderança no cargo e achar que isso já garante um respeito embutido. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. Tanto o líder que tenta liderar pelo esforço, tanto o outro que tenta liderar achando que só o seu título é o suficiente, acabaram enfrentando o mesmo problema. E aqui que vai ter a explicação do porquê isso ocorre. A causa disso acontecer. O que acontece? A maioria das pessoas em cargo de liderança acha que a liderança ela vem através da autoridade ou da simpatia. E bom, isso daí não está necessariamente errado, mas não é a verdade absoluta. O que mantém a pessoa como um líder natural, incontestável, é a sua clareza e coerência. Meio que de forma instintiva, as pessoas não seguem a pessoa apenas porque ela está mandando. Claro que no contexto de trabalho, se a pessoa não seguir, ela pode ser demitida, mas num contexto de liderança mais ampla, ela não segue apenas porque a pessoa está mandando, está dando ordem. Ela segue quem transmite direção e sustenta o que diz, mesmo quando ninguém os apoia. Pois o que acontece? No momento em que você hesita, explica demais, tenta agradar, os outros à sua volta acabam percebendo isso. E de maneira gradual eles podem começar a perder o respeito, porque instintivamente a pessoa que demonstra estar muito em dúvida, não tem firmez e convicção do que faz, isso coloca a sua liderança em xeque. As outras pessoas à sua volta podem começar a questionar, pô, será que esse fulano sabe mesmo o que tá fazendo? E aí as coisas começam a desandar a partir daí. E aí quando sua equipe começa a te desafiar e começa a surgir também aqueles funcionários que questionam muito, que tentam ver até onde vai o seu limite, muitos dos líderes acabam pecando de tentar se justificar demais e também tentam ceder para as outras pessoas, com medo de como é que os outros funcionários e aquele específico que está atacando pode começar a reagir, causando, de certa forma, uma situação de indisciplina por parte de sua equipe. E aqui, o que é que você poderia fazer para resolver esse problema? Aqui. O que de fato você irá fazer? Primeira coisa, a coerência. O que você deve fazer? Seja firme no seu posicionamento. No momento que você estiver dando a ordem, você precisa ter certa rigidez e demonstrar que você sabe o que de fato está fazendo. Você tem convicção do que você está realmente pedindo e liderando. Muitas das vezes a gente pode fazer algo e ter a impressão de que será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Mesmo a pessoa tendo um domínio daquele assunto e sabendo como executar tal coisa, mesmo aquela decisão sendo a melhor decisão, se você demonstra insegurança, isso vai acabar prejudicando você na sua liderança. Por isso, o primeiro passo é você manter a rigidez, você tem a certeza do que está posicionando. Não fale de forma incerta, você deve posicionar. Mesmo que você ainda tenha um pouco de dúvida, você tem que demonstrar confiança e convicção de que sabe o que está fazendo. Mesmo que, em alguns casos, talvez você não saiba de fato, mas isso daí é a primeira coisa que você tem que fazer. E a outra, não se justifique demais. Ainda assim, vai ter pessoas que podem ficar questionando sobre sua decisão. E é aqui que tá a parte interessante. Você não pode ficar se justificando muito para essa pessoa. Você pode falar, abordar os pontos, mas tente não ficar dando muita desculpa. Por exemplo, digamos que você tinha um compromisso de chegar até tal lugar. Aí o que acontece? Rola um imprevisto.
Aí o erro da pessoa que tenta se justificar demais, ela não simplesmente chega e diz, aconteceu um vazamento aqui em casa, aí eu não pude me encontrar com você. Só um exemplo. Isso daí já bastaria. Mas tem gente que não só explicaria do vazamento, mas ia tentar dar uma volta dizendo, não, eu queria aí, eu tentei ficar se justificando mais do que o necessário, viu? Em vez de você apenas citar o problema, ser direto, você fica se justificando muito. E nisso acaba por prejudicar a sua liderança. Alguns casos, você pode, só de fazer isso, você pode resolver o problema da liderança. Porém, obviamente eu não ia parar o vídeo por aqui, pois ainda assim, mesmo executando isso, não é garantia que de fato vai funcionar. Por isso, eu organizei o plano tático, que eu acredito que essa é a parte talvez mais aguardada do vídeo, que é o que fazer se mesmo o pessoal continua te desrespeitando. Supondo que você fez isso daqui, mas o pessoal ainda te desrespeita. O que de fato você poderia fazer é o seguinte: a punição exemplar. O que é o plano tático e o que seria esse primeiro pilar? É o seguinte: preste atenção e anote que essas etapas valem ouro. É o seguinte, você irá pegar as pessoas que te desrespeitam, as pessoas que estão indisciplinadas. Você vai escolher uma. Pode ser a que mais te desrespeita. Você irá escolher uma dessas pessoas e começar a punir essa pessoa. Você irá punir ela usando dos mecanismos mais rígidos que tem. Seja no trabalho, grupo informal ou até coisas acadêmicas, tipo escola. Você irá punir essa pessoa na frente de várias outras que acabam fazendo algo similar. Você irá punir ele pelo erro que ele cometeu e deixar claro qual foi o erro dele e por que ele está recebendo tal punição. Tudo isso de forma rigorosa na frente dos outros membros. Mas por que fazer isso? Por que não punir também logo todo mundo? A ideia disso é você gerar um impacto nas pessoas, é você impactar todo mundo, já que todo mundo desrespeitava, as punições eram branda. Aí você chega lá e dá uma punição bem pesada para uma pessoa e deixa claro às outras que se elas não cooperarem, elas podem ser punidas daquela mesma forma que de agora adiante você irá fiscalizar e será mais rígido. Isso causa uma sensação de medo inicial. Porém, a punição tem que ser algo específico e não algo genérico. Tem que ser algo feito para realmente marcar a pessoa, para marcar a sua equipe ou as pessoas que você está tentando liderar. Só que é importante fazer o seguinte: alguns erros que você tem que se atentar para evitar de cometê-los. Primeiro, que você deve criticar o comportamento e não a pessoa. Quando você for dar essa punição rigorosa, você tem que dar ênfase ao comportamento do indivíduo que fez ele levar aquela punição e não atacar a pessoa em si. A punição tem que parecer ser algo mais por uma ação que ele fez e não por algo pessoal. Você tem que evitar ao máximo de fazer essa punição parecer como se você já tivesse algo contra essa pessoa. Tem que parecer algo que ele está sendo punido porque ele cometeu aquele erro, ele cometeu aquela merda, e não algo como se fosse uma vingança pessoal. Pensando em um exemplo mais leve, vamos supor que tem um funcionário que vive interrompendo você constantemente na sua reunião, rindo e debochando de você. Aí digamos que você marca uma nova reunião e esse funcionário faz a mesma coisa. Você irá, com firmeza, se irá dizer: João, eu já te pedi para não me interromper. Isso é falta de respeito com todos aqui. A partir de agora, se isso se repetir, você será retirado da reunião e seu trabalho será revisado por outro líder. Sendo um exemplo simples isso, mas em um caso como esse, quando você fala isso, o grupo, que antes poderia até te ver como um líder fraco, eles acabam sendo impactados porque até agora você tinha tolerado esse tipo de coisa. Aí quando você vai dar uma resposta dessa, em uma situação que ninguém esperava, isso acaba criando um impacto e de certa forma um medo de que isso venha acontecer. Porém, não basta simplesmente punir e achar que depois disso tudo vai se resolver. Não, tem mais coisa. E agora a gente entraria no segundo passo. Após a punição, reforce as ações desejáveis. O que seria esse passo agora? Você fez a punição. Aí o próximo passo, ao longo do tempo, você vai começar a elogiar os funcionários que se destacam. Ou seja, se aquele funcionário ele cumpre o trabalho dele bem, ele começa a agir de forma mais eficiente, a ter um comportamento que era desejado pelo seu ambiente, você irá recompensar esse funcionário, mas não de forma exagerada. Você não irá fazer tanto elogio, uma quantidade enorme de elogio desproporcional ao que ele fez. Não, você irá elogiar, mostrar que respeita e que aprova isso daí que ele faz. Mas isso deve ser feito de um tom controlado e sem exagero. Pois quando você elogia as pessoas que melhoraram, você está moldando a percepção coletiva das outras pessoas, de que acaba compensando quem obedece. E aí você irá criar uma percepção de que, embora seja rigoroso, você é alguém justo. Pune quem merece ser punido
E quem merece ser elogiado é elogiado. E aí os melhores funcionários, que são mais de boa, que têm um desempenho melhor do que os outros, você dá mais flexibilidade, você dá pequenas vantagens e benefícios para ele em relação aos outros. E você não só dá esses benefícios, como você faz questão de mostrar aos funcionários ruins, dizer o seguinte, ó, tá vendo o Pedro? Ele sim faz um trabalho bom, você deveria ser que nem ele. E aí, esses funcionários que são mais de boa, que estão se comportando, você não vai precisar pegar tanto no pé desse funcionário, para dar mais flexibilidade e deixar ele com mais regalias. Seja, por exemplo, você deixar aquele funcionário sair uns 5 minutos mais cedo, porque ele acabou se destacando muito. Aí nisso, isso mede uma percepção de que, no caso, a percepção das outras pessoas, que se eu estiver indo na linha, estiver indo bem, eu vou ter os mesmos benefícios daquela pessoa. Esse cara, ele não vai ficar pegando tanto assim no meu pé. E isso vai da terceira etapa, que é criar um sistema do que deve ser ou não aceito, de forma justa. Porque quando você for criar esse sistema, as pessoas que falharem com você, você irá falar de forma a julgar as atitudes dele e não a pessoa em si. Você tem que deixar claro que a pessoa está sendo elogiada ou punida por causa daquele ato em si, não porque você não gosta dessa pessoa ou algo do tipo. E de forma gradual você vai moldando o comportamento das pessoas naquele ambiente. Primeiro você irá punir gravemente uma pessoa de forma inesperada, porém não punir todo mundo de vez, embora todo mundo no início acabe cometendo aqueles problemas, acabe te desrespeitando, você irá punir um específico para servir de exemplo para os outros, para eles entenderem que a partir dali as coisas vão mudar. Aí nisso você irá reforçar as ações que deseja. Se a pessoa faz algo que é de interesse da empresa ou do seu ambiente, do seu grupo, você irá reforçar as ações dessa pessoa, mostrar que ele é um exemplo em relação aos outros. Claro, você deve fazer isso sem exagerar, porque você fazer em excesso também acaba prejudicando. Aí nisso você vai acabar moldando um sistema do que é ou não aceitável. De forma gradual as pessoas vão acabar se moldando, viu? Porém é o seguinte, tem uma observação a respeito dessa estratégia. A observação no plano tático. Que medo de fazer novas iniciativas. O cuidado que se deve ter é chegar em um nível que as pessoas deixem de arriscar por puramente medo, em que as pessoas fazer algo que seria bom, mas que por ser algo muito rigoroso, o sistema, talvez a pessoa fique com medo de executar tal coisa. Você deve tomar cuidado para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Eu não coloquei aqui, mas que isso deve ficar claro que isso aqui deve ser executado com precisão cirúrgica. Você deve tomar muito cuidado, sobretudo quando for punir. Isso daí tem que ficar claro que é uma punição pelo ato negativo que a pessoa fez e não uma punição pessoal ou algo do tipo. Ou seja, a punição deve ser de forma controlada, racional e pública, mas sem humilhações ou ofensa pessoal. Tem que ser puramente pela ação e não por ser aquela pessoa em si. Tem que deixar claro isso para os outros, que aquele indivíduo está sendo punido pelos seus atos e não por ser uma perseguição. Porque a gente sabe que sempre vai ter alguém que vai desafiar mais. Possivelmente essa pessoa vai ficar sendo o foco mais. Se você executar isso de forma correta, você punir não só ele, mas os outros que te desafiam de forma correta, isso não vai acontecer. E também os elogios devem ser sutil e de forma proporcional. E o ambiente precisa ser mais justo e previsível. As pessoas devem estar cientes do que pode ou não fazer, qual o limite. E você também, ao aplicar esse sistema, você deve tomar cuidado para não deixar o medo se transformar em um ressentimento coletivo, ou que as pessoas deixem, talvez, de inovar ou fazer algo que até possa beneficiar, mas pelo medo de ser punido, essa pessoa não faria tal ação. Enfim, o vídeo vai estar ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ative as notificações para você saber quando vir vídeos como esse. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, deixe seu gostei. E se tem algo que você gostaria de falar, se você tem alguma dúvida ou tem algum relato específico que quer que eu analise, você pode deixar aqui nos comentários. E no mais é isso. Você está no canal Estratégia Pragmática e nos vemos no próximo vídeo.